30 maiores teorias da conspiração de todos os tempos. Teoria da conspiração. Ou você acredita ou você acha que é bobagem. Hoje iremos apresentar pra vocês... Ó, eu já vou falar com vocês aqui, tá? Eu sou um entusiasta das teorias da conspiração, velho. Eu prefiro acreditar em algumas. Eu acho maneiro. Eu gosto pra caramba de teoria da conspiração, mano. Eu acho do caralho. As 30 maiores teorias da conspiração Tipo assim, todos tem umas que são muito conspiração, aí não dá pra acreditar não, mas tem umas que dá pra acreditar, que vale a pena. os tempos. Vale a pena você ficar E nesse já vou te lúdico aí. adiantando, tem muita que eu acredito e tem algumas que eu acho que é bobeira. A gente não vai entrar em detalhes sobre essas teorias. Vamos apenas citar quais são as famosas e vocês comentam aí nos comentários o que acham. E a primeira Eu vou dar minha opinião de cada uma, tá ligado? é uma das mais clássicas, a Não, aí teoria não da dá. Terra Aí plana. não dá. Segundo essa teoria, a Terra é um disco plano, com a Antártida servindo como uma barreira, uma parede de gelo, ao redor da Terra, tipo a borda de uma pizza. A ideia dessa teoria é que a gente vive enganado há séculos, porque, teoricamente, a elite científica estaria escondendo a verdade. E as imagens da Terra que aparecem publicadas, segundo a teoria, seriam todas manipuladas. E tá ligado todos esses vídeos aqui super incríveis que estão aparecendo na Então, tela? agora eu vou falar com vocês aqui, tipo, ó, vamos começar aqui da teoria de conspiração da Terra plana, beleza? Vou dar minha opinião aqui, cara. Cara, eu não consigo conceber que a Terra é plana, tá ligado? Eu não consigo conceber, velho. Tipo assim, primeiro, porque os caras montaram todo um esquema solar, tá ligado? Tipo, o sistema solar cabuloso, velho. Tem lá a explicação que a Terra gira em torno de si só, que ela gira em torno do Sol. Tem essas porra toda, tá ligado? Tipo assim, você, tipo, velho, não tem porquê. Tem a parada da gravidade que explica por que a Terra, mesmo redonda, ninguém cai pra cima, né, velho? Porque a Terra é redonda e tem a gravidade nela. E, tipo assim, eu não vejo porquê, tipo assim, a Terra verdadeiramente ser plana e os caras chegar e, tipo, inventar que ela é redonda, pô. Não tem motivo pra isso, tá ligado? Não tem justificativa pra isso. Então, tipo, isso aqui é coisa, pra mim, é coisa de maluco. Pois é, galera, criamos eles usando IA. Uma das IA mais Perfeito. A Terra é plana só por causa do futebol, cara. Isso aí pra mim já justifica, já. avançadas do momento, a Pixverse. E lá na Pixverse você pode fazer qualquer tipo de vídeo, basta apenas da sua imaginação e da sua criatividade. Podendo gerar desde um vídeo simples até um vídeo mais profissional. Vídeos que podem ser usados para várias coisas, inclusive aqui para o nosso canal. Próxima teoria é que o homem nunca foi à Lua. Essa aí, mano, essa aí, tipo assim, eu acreditei em partes, tá ligado? Na verdade, eu acredito que o homem foi à Lua, mas eu não acho que o homem foi à Lua quando ele falou que foi lá na primeira vez que ele foi, tá ligado? Porque tem algumas paradas físicas que eu não vou lembrar aqui agora, que mais na época eu vi ali algumas pessoas explicando, que pra mim fizeram sentido. Eu acho que o Serjão também acha que naquela época eles não foram, pô. E eu entendo, tipo assim, como que o programa espacial, a corrida armamentista, ela era muito mais uma parada de, tipo assim... Não muito mais uma parada, mas o marketing dela era muito importante pro país que estivesse na frente, tá ligado? Então, se naquele momento os Estados Unidos convencesse o mundo que ele foi pra Lua, ele ganhava a corrida armamentista. Bota fé? Então, eu acho que pode ser que naquela época ali, a primeira vez que eles falaram, fomos pra Lua, não foram. Mas hoje eu acho que já foi, pô. Hoje já foi. Essa teoria afirma que a missão Apollo 11, que aconteceu lá em 1969, Essa aí, acho que é mentira. foi encenada pelos Estados Unidos Concordo. para vencer a corrida espacial contra a União Soviética. Isso eu boto fé. Isso eu boto fé pra caramba. Muita fé. Filmagem em estúdios, sombras que não batem, bandeiras se mexendo diferente, até mesmo a ausência de estrelas no céu, são alguns pontos usados para sustentar essa teoria. E toda essa filmagem teria sido dirigida por Stanley Kubrick. Como se fosse um filme de Hollywood, só que para o governo. Essa teoria diz que aqui no planeta Terra existe uma poderosa sociedade secreta, os Illuminati, formada pelas mais poderosas pessoas, pela verdadeira elite, e essas pessoas controlariam o mundo. Isso eu boto fé também. Mano, cara... Caralho. Cara, mano, tem uma galerinha que controla o mundo, velho. Não tem como negar isso, velho. Tem uma galerinha que, tipo assim, o mundo é regido de acordo com o interesse deles, tá ligado? Isso eu boto fé pra caramba. Eu boto fé pra caramba disso aqui. Eu acredito fortemente nessa parada.
Fortemente, eu boto fé pra caramba. Governo, E a gente não vai saber quem é. mídia, economia, indústria, tudo isso seria controlado por esse grupo e que deixaria mensagens ocultas e símbolos escondidos em obras da cultura pop. Música, filmes, séries, desenhos animados. Programas de TV e muito mais. E os símbolos mais famosos Ah, isso aí já não faz sentido. Se os caras são uma sociedade secreta, não tem por que eles colocarem mensagem subliminar na mão da Beyoncé, pô. Faz o menor sentido. seriam o olho que tudo vê, a pirâmide, gestos estranhos feitos por celebridades em apresentações ou videoclipes, E na teoria nada é por acaso, faz tudo parte do plano chamado a Nova Ordem Mundial. mantendo assim todo o poder centralizado, um governo único controlado por uma elite global. Outra teoria que ainda não foi comprovada como verdade é sobre a Área 51 Ah, esqueci de falar uma coisa. Um filme muito bom pra vocês assistirem. Como Vender a Lua. Excelente filme. e os alienígenas. A famosa base secreta dos Estados Unidos, que guardaria naves e corpos Isso eu boto fé extraterrestres. pra No caso, caralho. eles capturariam essas naves Isso aqui eu não tenho dúvida nenhuma que existe, meus amigos. Tem uns ET lá na Área 51, com certeza, cara. Com certeza tem uns ETs na Área 51, velho. Eu não duvido disso não, velho. Vocês duvidam que tem ET? ET existe, pô. ET existe, mano. Não tem como, cara. Só a gente ser... Não tem como, velho. ET existe e tá na Área 51, com certeza. esconderiam elas ali para fazer uma engenharia reversa e estudar a tecnologia dos alienígenas. E tudo isso ficou famoso em 1947, quando aconteceu o caso Roosevelt, que foi quando um objeto misterioso caiu do céu lá no Novo México, e os destroços desta nave teriam sido levados para essa Área 51. A base demorou tanto para ser oficialmente reconhecida que isso só fortaleceu o mistério. Segundo a teoria, ali são escondidas várias tecnologias que a gente nem sonha. E para criar esses vídeos Criança por quê, cara? Eu boto fé pra caramba nisso, ó. que a gente está usando aqui, é muito simples e fácil e tem muitos recursos para você criar. Então a gente vai mostrar para vocês como é Eles meteram de novo o anúncio, cara. Fácil, Não é vamos possível. acessar Tem aqui nem, nem em 2 minutos que eles agora o meteram o primeiro Pixverse anúncio. para criar um vídeo, ó. Me dá uma sugestão aí, o que eu crio, amigo? Coloca aí, Megalodon foi encontrado na praia. Tá, né? O que é Megalodon? Beleza. Chique, chique Bahia. E olha só como ficou, galera. Megalodon, Perfeito. tubarão. Poxa, amigo, dá até pra controlar a câmera. Tem mais de 20 movimentos E aí, batata diferentes, frita? mano. Tipo assim, você consegue deixar do jeito que você quer. Cara, tipo o diretor de cinema, sabe, gente? Você pode pedir para dar zoom, rotacionar a câmera, trocar a lente e muito mais. Tudo de uma forma cinematográfica. E se quiser fazer o teste agora mesmo, gratuitamente, é só acessar pixverse.ai. E quem ficar até o final do vídeo, a gente vai dar aquele código com descontão. Mas só para quem ficar até o final do vídeo. A próxima teoria diz que não estamos sozinhos no universo. Lógico que a gente teoria não tá sozinho, cara. Acabei de falar, alien existe com diz certeza. que existe vida fora da Terra. Não, na moral, eu quero fazer uma enquete com vocês aqui. Eu quero que vocês coloquem um sim ou não no chat. Vocês acreditam em alienígenas, velho? Na moral, rapaziada, pô, vamos ser sensatos, velho. Vamos usar a lógica. Vamos usar a lógica. Quero saber pra onde você... 100? Sim ou não 100? Mais ou menos. Salve, Rian. Não? Sim. Pô, rapaziada, na moral. Cara, eu não consigo, tipo, entender alguém que não cogita a existência de alienígena, pô. Velho, a estimativa... Não é estimativa, né? Mas a galera fala que a nossa galáxia, não sei, tem quantos milhões de planetas e não sei quantos bilhões de estrelas e os caramba 4. E vocês acham que nós somos o único centro do universo, a Terra. Só a Terra que existe, de gente. Não tem... O Guardiões da Galáxia é totalmente mentira. Não, velho. Não é. Exatamente, o universo é muito grande. Em algum lugar existe essa porra, velho. Isso porque existem vários relatos de avistamentos estranhos, pessoas que foram abduzidas, os E o ET de Varginha, pô, como é que ele fica nessa situação? É tudo mentira? famosos crop circles e até mesmo construções antigas misteriosas, que segundo os relatos seria impossível de ser feito com a tecnologia lá da época, como por exemplo as pirâmides do Egito ou até mesmo as linhas de Nazca. Não só a construção das pirâmides em si, mas o que mais intriga são as posições alinhadas com os astros, algo bastante avançado para a época. Essa teoria mistura duas teorias, a teoria de que aliens existem e que eles estão aqui na Terra. Aí já é, não E sei. esses seres avançados estariam disfarçados atuando como líderes globais. Essa raça Não, aí não, aí não. seriam os reptilianos, seres alienígenas Aí não, velho. com aparências humanas ou seres alienígenas que se parecem meio que um répteis, só que são muito inteligentes e que possuem a capacidade de se disfarçarem,
com maquiagem ou com algum poder, sei lá. E como eles são muito Pô, tipo aqueles caras da Marvel, como chama? Como chama os caras da Marvel que muda de aparência, rapaziada? inteligentes, eles estariam por trás dominando os seres humanos. Tem vídeo que mostra a Rainha Elizabeth, né, como uma reptiliana, ou até Aí não dá, pô, pra levar a sério uma parada dessa. Que camaleão, velho. Da Marvel lá, cara. Quer ver, ó? Espécie da Marvel que transforma em humano. Os Skrulls. Os Skrulls se transformam em qualquer coisa. Dominando os seres humanos. tem vídeo que mostra a Rainha Elizabeth, né, como Pô, pior que esse frame aqui é sacanagem, cara. Esse frame aqui é sacanagem pra caramba, cara. Olha essa porra. Pô, dá pra acreditar, velho. Olhando aqui, dá pra acreditar. uma reptiliana, ou até mesmo o Mark Zuckerberg, né, o dono do Facebook. Inclusive, essa tem uma ligação meio direta com a outra teoria, que é a teoria do Clube do Olho Preto, que é um grupo formado por pessoas superpoderosas que utilizariam de materiais genéticos extraídos de crianças para rejuvenescer e ter outros benefícios. A indústria farmacêutica seria responsável de esconder curas de doenças graves, Isso aí eu boto fé pra caramba, velho. Isso aí eu boto fé pra caramba da indústria farmacêutica. Eu boto fé pra caramba. As pessoas curadas não dão lucro. A teoria acusa grandes laboratórios de manterem tratamentos caríssimos, enquanto eles escondem alternativas mais baratas ou naturais. Segundo a teoria, quem tenta revelar essas curas Ou essas alternativas, acaba sofrendo acidentes misteriosos, ou sumindo do nada e ficando doente. ou até mesmo perdendo o emprego e sendo totalmente descredibilizada. Segundo essa teoria, existe uma Isso eu boto fé pra caramba. Pra caramba. instalação gigantesca lá nos Estados Unidos, chamado de ARP, que seria capaz de manipular o clima aqui na Terra. Furacões, Ah, eu nunca ouvi falar disso, não. terremotos, secas, Tempestades. tudo controlado por ondas eletromagnéticas disparadas na atmosfera. A teoria diz que o ARP, né, esse aglomerado de antenas, não é só um projeto de pesquisa ionosférica, mas sim uma arma climática moderna capaz de controlar o clima do planeta, Ah, eu já acho que é viagem. Não, isso que eu não acredito. não. disfarçada de ciência. Você acha que isso existe? Eu não acho, não. Essa daqui é para quem gosta de ficção científica pesada. Em 1943, o navio USS Eldridge teria sido usado num experimento militar para testar camuflagem com campos eletromagnéticos. Só que, segundo a teoria, durante os testes, esse navio que deveria ficar invisível simplesmente sumiu do porto e reapareceu em um outro lugar. Alguns dizem que ele Não. viajou no tempo. E o pior, Nem durante fudendo. esse processo, com essa viagem no tempo, esse teletransporte, parte da tripulação teria ficado fundida nas paredes do navio. E é claro que o governo tenta esconder tudo isso. Sabe aquele rastro Não boto fé nisso aí, não. Isso aí já é viagem, pô. Como assim, cara? dos brancos que alguns aviões deixam no céu? Pois é, segundo a teoria, eles nem sempre são vapor de água. Naquele rastro existem substâncias químicas jogadas de propósito. E o objetivo varia: controle populacional, manipulação de clima, doenças, pragas e até mesmo O pior que isso aí faz um pouco de sentido, cara. Mas eu não consigo acreditar nisso. alterar o comportamento humano. Tudo isso naqueles rastros brancos deixados pelos aviões. E para quem chegou até aqui, tem uma surpresa para você. Esse código que está aparecendo aqui na tela vai te garantir 10% de desconto na assinatura do Pixverse. E para funcionar certinho, basta você utilizar o código VOCê no método de pagamento Stripe. Então coloque o código, selecione o Stripe na hora de assinar e assim você vai ter esse desconto da Pix via vídeos. Podem ser... Vídeo bem maneiro de repostar. O momento é esse. Lá tem vários para ganhar. Se você gostar, use o código super avançado para pegar os seus 10% de desconto. Atlântida, uma civilização super avançada, com tecnologias Isso eu já ouvi falar já. e conhecimentos muito além do nosso tempo. E que teria sido engolida pelo mar depois de um desastre. A teoria então diz que essa cidade realmente existiu e que ela estaria em algum lugar no fundo do mar. E assim como essa cidade misteriosa, existiriam muitas outras espalhadas pelo mundo. Como, por exemplo, aqui no Brasil a gente teria Ratanabá, uma cidade perdida, escondida no meio da floresta amazônica. E as histórias misturam arqueologia, ufologia, tecnologia e muito ouro. E existiriam também outras cidades místicas perdidas, como por exemplo Eldorado, Paititi e a cidade perdida Z. Pô, esses lugares assim eu não duvido que existam não, tá ligado, velho? Pô, o cara tem que ser muito arrombado pra chegar e inventar um lugar desse e sair soltando essa fake news, velho. Ainda mais no passado, pô.
Isso aí deve ter rolado, não é possível. Cidades completamente cobertas pelo ouro, templos, ruas, estátuas, tudo brilhando. Isso é Agora história vamos de falar filme de de aventura. religião. Tem pessoas que acreditam que Jesus já foi casado e até teve filhos. Ah, isso aí eu não consigo falar, porque, tipo assim, eu não sei exatamente a história de Jesus, tá ligado? Maria Madalena seria sua companheira. E em algumas interpretações de textos apócrifos e também algumas descobertas arqueológicas sustentariam toda essa nova versão. E aí que entra o Vaticano na jogada, pois essa teoria diz que, na verdade, o Vaticano sabe disso tudo e teria escondido todas as informações sobre isso. Aí que tá, mano. Isso aqui do Vaticano, eu boto fé que a biblioteca do Vaticano tem altos segredos da humanidade. Eu boto muita fé nisso, velho. Mas muita fé Lá nisso. no Vaticano. Você não para bota fé? manter o celibato como regra e controlar a narrativa da fé cristã. As mudanças climáticas seriam uma farsa. Não existe nada de aquecimento global. Isso daí sempre aconteceu, isso daí é normal. Essa teoria afirma que as variações climáticas que acontecem no nosso planeta são naturais Não, eu já ouvi falar disso aí. e que o CO2 não teria tanto impacto assim quanto dizem. Segundo as histórias, o aquecimento global seria um plano político para justificar novos impostos e controlar o estilo de vida das pessoas. Isso porque o mundo sempre esteve em mudanças e, segundo ela, o impacto humano seria mínimo, mas distorcido para assustar a população. Essa teoria diz que as comidas industrializadas estão cheias de substâncias que enfraquecem ou viciam a gente. Conservantes, corantes, Ah, viciam com certeza tem, velho. adoçantes, tudo pensado para causar dependência e mexer com o corpo e o cérebro. Isso deixaria as pessoas mais apáticas, consumindo sem pensar muito. E usando então açúcar, a cafeína ou até mesmo a propaganda, tudo isso vira um controle disfarçado de lanche. Segundo essa teoria, Michael McDonald's? Jackson estaria vivo. Ele teria forjado a própria morte para fugir das dívidas, da mídia e também dos escândalos. E assim, é claro, conseguir viver em paz. Ah, não, isso aí eu não boto fé não, velho. Eu não boto fé que o Michael Jackson tá vivo não, mano. O médico lá que matou ele, tipo assim, pô, os caras tão ligados, velho. Quem é o médico, os caras... Não matou, né? Posso acusar o cara aqui. Mas o médico que, tipo, errou com ele lá, velho, tá ligado? Salve, bonitos, tudo certo? Pausando o vídeo aqui pra dar um recado e avisar que a maioria dos vídeos aqui do canal são feitos ao vivo lá no meu canal da Twitch, velho. E tô passando pra deixar o convite pra quem quiser acompanhar. As lives acontecem ali na parte da tarde, começando normalmente umas 2h30, 3 horas, indo até ali na parte da noite, velho. A gente fica resenhando, fazendo react e jogando conversa fora, basicamente. Bom, é isso aí, deixa o like, se inscreve no canal e continua com o vídeo aí. Tem gente que diz que ele planejou tudo nos mínimos detalhes, que até mesmo colocou sósia dele para poder, enganar a galera. E segundo alguns teóricos, se a gente analisar ali o enterro dele, tem alguns acontecimentos estranhos, né? E o mesmo teria acontecido com o Elvis, que tem gente que acredita que ele teria forjado O Elvis barbudo lá. também a própria morte. E aí, será que eles estão vivos ainda ou será que eles já foram mesmo? O Michael Jackson... Mano, mas na moral, eu já falei isso já com alguém, velho. Tipo assim, mano... Vamos supor que o Michael Jackson tá vivo, tá ligado? Vamos supor que o Michael Jackson tá vivo. Beleza? Vamos concordar com isso. Se o Michael Jackson muda, por exemplo, mano... Vamos pegar aqui, pra Ipatinga... Pô, chegou um cara que não vem em Ipatinga, velho. Pô, caralho. É o Michael Jackson. Tipo, mano, os ipatinguenses, eles nunca vão falar que o Michael Jackson tá em Ipatinga, tá ligado? Eles vão falar, tipo assim, mano, tem um cara igualzinho o Michael Jackson aqui em Ipatinga. Porque ninguém é capaz de conceber que o Michael Jackson vai, primeiro, forjar a própria morte e, segundo, escolher Ipatinga pra morar, tá ligado? Então, o resumo da ópera é, se o seu vizinho parece o Michael Jackson, talvez ele seja o Michael Jackson, tá ligado? Só que é um plano arquitetado por ele pra você não pensar que ele é o Michael Jackson. Tá ligado? Entenderam o que eu falei? Fez sentido pra vocês? Eu sempre tive essa teoria. Se o Michael Jackson muda aqui pro prédio que eu tô morando, eu não vou falar que é o Michael Jackson, eu vou falar, ó, o cara igualzinho o Michael Jackson, velho. Feio igual. Tem muito tempo, né? O Elvis, então? Essa teoria é bem polêmica e mexe com um peixe grande da sociedade. A princesa Diana, Lady Di, não teria sofrido um acidente. Alguém teria encomendado o final dela. E tudo Ah, isso eu isso, não duvido não, isso eu não duvido não. segundo as histórias, porque ela sabia demais. E dizem, galera, que o mesmo aconteceu com vários outros artistas que simplesmente nos deixaram. No caso, eles não teriam partido. Alguém que teria finalizado com eles. Pois
sabiam demais. Uma das teorias que mais explodiu nos últimos anos é que o vírus do coronavírus foi liberado ou criado de... Isso, tipo assim... Cara, eu acho bastante improvável, porque os caras fuderam muito o mundo, mas eu não duvido muito. Eu não duvido, tipo assim, absurdo isso aqui, não. Tipo assim, tem sua ponta de... Faz sentido. Tá ligado? propósito, Diogo J? Pô, não sei, cara. com um objetivo maior por trás. Controle populacional, manipulação econômica e censura digital. E essa teoria vai além, dizendo que a pandemia foi um grande teatro global para mudar as regras do jogo. Essa teoria defende que não só esse vírus, como outros vírus também, são desenvolvidos artificialmente. Não, eu não acho que a pandemia foi um teatro global, porque, pô, todo mundo conhece alguém que morreu com o vírus, tá ligado? Eu acho que o vírus regaçou todo mundo mesmo, mas que o vírus foi criado em laboratório, eu não duvido não, velho. Não mesmo. Duvidar 100%, não duvido. Não duvido. Em laboratórios, como uma arma biológica. A intenção seria reduzir população específica, aqueles que seriam os mais fracos, ou até mesmo testar o controle populacional. O oceano, sem dúvida, é um dos lugares mais misteriosos que conhecemos. Isso aqui eu boto muita fé, velho. Eu boto fé que no fundo do oceano tem altos bichos bizarros, velho. Tipo o Kraken do Piratas do Caribe, tá ligado? O Kraken! Pô, o Kraken deve existir, mano. O Kraken existe, velho. Deve existir. Todo mundo sabe, né? Mais de 80% dos oceanos aqui da Terra ainda não foram explorados. E é justamente nesse ponto que essa teoria se apoia. Pô, agora esse bichão humanoide aí, eu não sei se existe não, pô. Agora, se existe e um dia eu topar com um bicho humanoide desse aí, meu irmão, eu cago na calça, velho. Cago na calça. Tipo, você topar com esse polvo aí, pô, você tá acostumado com o polvo também, da aveia, tá ligado? Esse dinossauro aí também, tubarão também. Agora, se topar esse doidão aí em pé aí, com essa envergadura, você é louco, eu fico maluco. A gente mal conhece o fundo do mar. Por que os bichos nunca saíram, então? Ah, porque às vezes eles acham que, sei lá, que o fundo do mar é a única coisa que existe, tá ligado? O que será que tem lá embaixo? Segundo a teoria, Mas, que esse bichão aqui deu medo, hein, velho? Esse bichão aqui deu medo, bicho. Tá maluco. existem seres colossais, gigantescas criaturas marinhas e até mesmo monstros mitológicos, como por exemplo o Megalodon e também o Kraken. Durante O Kraken existe. O Kraken existe, pô. muitos anos, essas criaturas gigantes foram capturadas ou registradas, e o governo esconderia tudo isso. Essa teoria vai um pouco longe, mas também é bem interessante. Elon Musk e Mark Zuckerberg não são humanos. Eles são Ah, isso aí é viagem. ou reptiliano ou androides. E a justificativa é porque, além deles serem muito inteligentes, eles também apresentam um comportamento estranho, às vezes, durante algumas apresentações ao vivo. Olhar estranho, comportamento robótico Aquele do Mark Zuckerberg bebendo água, ele nem bebe água, né? e o fato deles sempre estarem ligados a tecnologias. Essa é uma das teorias Cara, isso aí não dá pra acreditar, desculpa. mais pesadas da atualidade. A teoria que se chama de Pizzagate. Segundo a teoria, existia uma rede que vendia pessoas envolvendo políticos e celebridades. E tudo isso teria sido descoberto em alguns e-mails vazados que usavam palavras como pizza e molho, né, em inglês, como se fosse um código secreto. Tudo isso pegou tanta repercussão que teve até um ataque em uma pizzaria de Washington. Nada foi comprovado, mas a teoria continua firme na internet. Que isso, velho? Os caras Se existe a Terra socaram a pizzaria mesmo? plana, também existe a Terra oca, que no caso diz que a Terra não é sólida por dentro, e sim que ela é oca. E dentro dessa terra oca, desse espaço oco, existiria uma civilização inteira, Muito avançada, com cidades luz própria, energia própria. e inclusive um sol próprio interno da Terra. A teoria diz que a entrada Que isso, para velho? esse submundo ficaria nos polos, e que obviamente o governo saberia disso, mas que manteria tudo em sigilo. Essa é uma das mais bizarras e antigas. Pô, quando o povo fala governo, eu sempre penso em governo norte-americano, velho. Papo reto. A teoria diz que o criador de Hello Kitty que teria feito um pacto com o Tinhoso para curar a sua filha, que no caso isso, era velho? muda. E nesse acordo teria que ser criada uma personagem que se tornaria muito famosa, que no caso seria a Hello Kitty, e é por isso que ela não tem boca. Essa teoria se popularizou muito nos anos 80 e 90, não é de hoje. Época em que vários outros Nada a ver bonecos isso e aqui, até mesmo cara. músicas eram associados com coisas do mal. Quem aí já não ouviu a história do fofão que possuía as crianças e até que tinha uma faca dentro dele? Essa teoria não é sobre o futuro, pois Yu-Gi-Oh, pô, Yu-Gi-Oh era proibido na minha época. já estamos nele, é sobre o presente, que diz que a inteligência artificial
já começou a dominar a sociedade e muita gente não percebeu. Sabe quando você fala de um assunto e aí você mexe no celular ou no isso computador rola. e o assunto tá lá? Isso rola. Seria apenas a ponta Isso do rola. iceberg. E a teoria diz que não é só o algoritmo, e sim é sobre controle. Que no caso nós estamos sendo controlados, né? Nossas emoções, nossos sentimentos, No tempo, nosso dinheiro, como se fosse uma lavagem cerebral. E além disso, no futuro, o mundo poderia ser tomado por inteligência artificial, chegando num Tipo, é o robô? É o robô, é um bom filme, hein? ponto da gente não conseguir viver sem ela. Se tornando refém da tecnologia. Agora vamos falar de um apocalipse cósmico, o planeta Nibiru, também conhecido Porra, como essa. Planeta X. A teoria diz que esse planeta Nibiru, que é um gigante planeta, estaria viajando pelo espaço e vindo totalmente em direção a nós. Segundo a teoria, esse planeta Nada a ver isso aí. desconhecido, misterioso, Nada a ver isso aí. Nibiru, seria citado em antigos textos sumérios como um corpo celestial que passa perto da Terra de tempos em tempos, podendo assim causar a destruição em massa. Essa teoria vai e vem, mas sempre com o mesmo assunto. Dizendo que uma hora ou outra, esse planeta vai acabar com a Terra. Essa teoria é bem futurista e bem doida. Existiria um Clonagem em projeto massa? secreto de clonagem em massa, onde os clones são ativados por escaneamento de retina. A ideia diz que a clonagem já é possível e o governo já mantém isso em sigilo. E que Pô, eu não duvido que é impossível clonar alguém, não, velho. Não duvido. inclusive pessoas importantes já têm suas versões reserva. E recentemente algumas empresas começaram a fazer isso, esse escaneamento de retina, Só que nessa questão seria para provar que você é humano, de verdade. já que cada vez mais vivemos em um mundo dominado por inteligência artificial. E já já a gente nem vai saber o que é real e o que não é. Falando em clone, vários artistas já foram clonados. Pô, mas a parada do não saber o que é real rola pra caramba, pô. Quantas vezes vocês não toparam um vídeo na internet e vocês não sabiam se era IA ou se era real, velho? Segundo essa teoria, Avril Lavigne, Eminem, Britney Spears, Todos teriam sido clonados e substituídos por uma cópia quase que idêntica. Mas segundo a história, se você comparar em um momento do passado com o momento do presente, essas pessoas possuem alguns detalhes diferentes, como se não fosse a mesma pessoa. pequenas mudanças na aparência, comportamento estranho e até mesmo mensagens escondidas nas Pô, as pessoas envelheceram, caralho. músicas. Teóricos juram que os artistas não são a mesma pessoa. Durante muitos e muitos anos, vários experimentos secretos foram realizados em pessoas. Isso em vários Lobotomia, a gente viu vídeo sobre isso, hein? lugares do mundo. E detalhes, sem o consentimento das pessoas e tudo em nome da ciência. Muita coisa estranha já foi feita no passado com seres humanos. E a teoria diz que isso é feito até hoje, com várias substâncias novas. Porque os artistas seriam uma forma... Se eles forem clonados, eles são uma parada que, tipo assim, por exemplo, vamos supor... Se você consegue clonar o Neymar, mano, você passa a controlar muita coisa, porque o Neymar é muito influente, tá ligado? Tipo isso, essa é a pegada. Vírus, tecnologias e também outras ciências malucas. Olha pelo Follow Bernardo. Os caras podiam clonar o Neymar, só ele não podia lesionar e nem gostar de Vários festa. testes então seriam feitos com vários propósitos diferentes, de forma escondida, usando pessoas ou seres vivos como cobaias. Quem nunca ouviu falar que o 4G ou o 5G ou agora, né, o 6G ou até mesmo Sim. o Wi-Fi ou o Bluetooth Eu já ouvi falar disso já. causa doença na galera? E as doenças são desde dor de cabeça até câncer. E segundo as teorias, os governos sabem disso. Mas obviamente, eles não querem que vocês saibam. Tudo por conta de dinheiro e também pelos lucros gerados por essas tecnologias. E tem até algumas teorias que dizem que o 5G seria até usado como controle mental, ou até mesmo usado para enfraquecer o sistema imunológico da população. Fechando com chave de ouro. Como assim, cara? Mano, na moral, você vê esse vídeo aqui, se você acreditar em muita coisa, você sai com a cabeça ruim, velho. Por uma teoria, outra teoria das trevas, essa diz que os grandes líderes globais, Políticos, artistas, bilionários, todos fariam parte de uma seita do mal. No caso, uma seita Ó, o Tom Cruise. satânica global. e para isso vários símbolos Esse é o Tom Cruise, não é? ocultos seriam usados, sacrifícios secretos seriam feitos e até usaria a cultura pop para espalhar mensagens do mal. Pidiri. E isso aconteceria em tudo, em premiações, em videoclipes, moda. E é claro também por debaixo dos panos. Isso aí faz um pouco de sentido, velho. Apesar de, pô, acreditar nisso aqui é coisa de bitolado, mas faz sentido. E aí, gostaram das teorias? Lembrando, a gente não tá aqui pra falar se é verdade ou mentira, pelo contrário. Gostei das teorias, pô. São boas teorias. Boas teorias. Acreditei em várias delas. Acredito em várias delas, né? Mas foi um bom vídeo.